Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão nesta quarta-feira, dia 27 de novembro de 2024. O empate em 0-0 com a equipe do Fortaleza ontem sacramentou o fim das expectativas rubro-negras com relação ao título do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Botafogo por 3-1 sobre o Palmeiras lá em São Paulo, o Botafogo agora com 73 pontos pode alcançar o número de pontos que o Flamengo não tem mais como chegar lá. Por exemplo, se o Botafogo perder seus próximos 3 jogos e o Flamengo ganhar seus próximos 3 jogos, o Flamengo chegaria no máximo a 72 pontos. Já a equipe do Botafogo se sagraria campeã brasileira com 73. Então, a partir de agora, o Flamengo joga as 3 últimas partidas buscando ainda uma clareza em cima de um elenco que precisa e será reformulado para 2024. Temos até, como eu acabei de dizer agora para vocês, jogadores que já foram colocados de férias pelo Flamengo, para o Flamengo decidir se negocia ou se os utiliza no começo do ano já no Campeonato Carioca junto com a molecada do Sub-20. Nós vamos ter um calendário diferenciado no ano que vem, onde os jogos vão ser todos antecipados em 2025 e em 2026, porque em 2025 teremos o Super Mundial de Clubes da FIFA e em 2026 teremos a Copa do Mundo. Então teremos um calendário puxado 2-3 semanas para frente, calendário esse que eu já trouxe para vocês as datas dos jogos, e por isso é importante o Felipe Luiz cuidar desse elenco e cuidar da preparação para a próxima temporada. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra. Nós vamos falar sobre muita coisa do Flamengo, do jogo de ontem e daqueles que devem ou não permanecer para o ano de 2025 no clube. Também falaremos sobre a situação do Felipe Luiz. Está aprovado? Está reprovado? A perda do Campeonato Brasileiro é culpa do Felipe Luiz? Felipe Luiz precisa continuar no Sub-20 para ganhar mais experiência, para depois voltar para os profissionais, ou está aprovado na equipe principal rubro-negra? Vamos falar sobre tudo isso, mas olha, sabe quem não tira férias? Quem não tira férias é a Mais Ágil. A Mais Ágil não tira férias justamente para poder te ajudar em qualquer período da sua vida. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS e os caras são competentes demais naquilo que eles se propõem a fazer. Clicando no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, você fala com um atendente da Mais Ágil que te ajuda a rapidamente conseguir resgatar o seu FGTS, dando fim aos seus problemas financeiros e às dívidas que porventura você possa ter. Então faça o que eu estou falando, clica num dos links, fale com o atendente da Mais Ágil, ou se você preferir, ligue para 55 992129983, repetindo, 55 992129983, e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. A gente recomenda a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia. Nação Felipe Luiz entrou ontem em campo com uma equipe formada num 4-2-4 que eu achei simplesmente sensacional. Como gosto muito de estudar futebol, o 4-2-4 era, no passado, lá nos primórdios da década de 70, um dos esquemas táticos mais utilizados pelas mais poderosas seleções do mundo afora. Era verdadeiramente ofensivo quem se arriscava a jogar no 4-2-4. E o Felipe Luiz, fora de casa, me deu essa grata surpresa, jogando com a primeira linha de Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, a segunda linha formada apenas por Eric Pulgar e Gerson, e uma terceira linha mega ofensiva com Plata, Michael, Gabi e Bruno Henrique. E o Flamengo não se fez de rogado, jogando dentro da Arena Castelão contra uma equipe que até o presente momento estava invicta, jogando em seus domínios e a uma posição na frente do Flamengo na tabela de classificação. O Flamengo dominou todas as ações. No primeiro tempo chegamos a ter 85% de posse de bola em cima da equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda.
e o Flamengo dominou bem as ações ofensivas. Tivemos algumas oportunidades ofensivas muito boas. Com 10 minutos do segundo tempo, para vocês terem uma ideia, o Flamengo já tinha 9 finalizações contra apenas 2 da equipe do Fortaleza, que se prestava ao papel apenas de sair nos contra-ataques. O Bruno Henrique, numa das jogadas ensaiadas de Felipe Luiz, cabeceou na trave esquerda do excelente goleiro João Ricardo do Fortaleza. Aliás, o Santos, que é goleiro do Fortaleza, a gente nem ouve falar mais, né? Santos que o Fortaleza comprou do Flamengo. Como caiu a carreira do goleiro Santos, que era titularíssimo do Atlético do Paraná, foi para o Flamengo como titular, acabou perdendo posição para o Hugo e agora nem terceiro goleiro do Fortaleza mais é. Aliás, o segundo goleiro do Fortaleza também está saindo. Então, a situação do Santos é bem estranha. Mas algumas peças precisavam funcionar para que o Flamengo conseguisse a vitória sobre o Fortaleza. E o problema ontem foi justamente esse. Apesar de ser um esquema muito ofensivo e ser um esquema assim que me encha os olhos, alguns atletas não conseguiram entender em que espaço eles jogariam. Michael, por exemplo, não conseguiu produzir absolutamente nada. Absurda a fase do Michael no Flamengo, que para mim foi um dos piores jogadores em campo ontem. E nem podemos dar desculpa do posicionamento, porque posicionamento não faz jogador dominar a bola errada, não faz jogador chutar errado, não faz jogador tomar decisão errada, não faz jogador correr errado. E o Michael fez tudo isso e um pouquinho mais ontem. O Plata até teve um bom brilho aqui e outra acolá. Quando consegue pegar a bola com o mínimo de espaço, ele sempre corta para dentro e chuta de maneira muito perigosa para o gol, mas ainda assim também esteve bem abaixo do potencial que poderia ter desempenhado no jogo ontem. Bruno Henrique jogou bem, não é nem de longe aquele Bruno Henrique que a gente conhece, qualquer ombrada nele derruba ele agora, qualquer jogador que dispute com ele na corrida o vence e toma a bola com certa facilidade, mas perto dos seus companheiros de ataque, até que o Bruno Henrique fez uma partida decente. Já o Gabriel Barbosa, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem vê o Gabriel jogando hoje e não sabe da história dele como jogador, pensa que ele é um jogador do Sub-20 que acabou de subir ou que é um jogador amador que foi alçado aos profissionais por um péssimo olheiro. Como tá mal o Gabriel? Não joga absurdamente nada mais. Não consegue produzir nada mais. Lembra que eu falava para vocês que os zagueiros respeitavam alguns jogadores pelo nome que eles tinham construído? Nem isso o Gabriel tem mais. Ninguém respeita o nome dele em campo, tomam a bola dele com uma facilidade absurda. Ele não conseguiu finalizar nada. Ele saiu do jogo com uma finalização, que foi a finalização mais vexatória que um jogador pode ter. Num dos raros momentos de inteligência e precisão do Michael, ele colocou o Gabriel na cara do gol. E o Gabriel recuou a bola com um chute de chuteira de pantufa que eu fiquei com vergonha alheia. O Gabriel, que não jogava 2 jogos, ganhou mais uma oportunidade com o parça Felipe Luiz e desperdiçou vergonhosamente. Não dá mais, literalmente não dá mais para considerar o Gabriel como um jogador de time grande do tamanho do porte do Flamengo. Toda e qualquer exigência que o Gabriel possa, porventura, estar fazendo para renovar ou para ter um novo contrato com uma equipe, pode jogar por terra. Ele não merece números nenhum que ele esteja pedindo. 3 milhões de reais de salário é brincadeira. Não há no Flamengo hoje um único só jogador que mereça essa fortuna. Ainda mais o Gabriel, que para mim está atrás de qualquer centroavante da base, de qualquer atacante da base que o Felipe Luiz porventura resolva utilizar. Bom, o lado bom da conversa é que nós estamos a 270 minutos da despedida do Gabriel. Sim, porque jogando apenas 45 péssimos minutos ontem, o Gabriel tem agora para cumprir com a camisa rubro-negra o próximo jogo contra o Internacional de Porto Alegre no Maracanã
o jogo contra o Criciúma no Heriberto Hilsen em Santa Catarina e o jogo contra o Vitória no Maracanã. Jogo esse que deve ter algumas menções honrosas ao atleta e deve ter uma despedida singela ao atacante que um dia foi jogador profissional de futebol. Hoje, o fato é que o Gabriel apenas recebe para entrar em campo, porque de desempenho de atleta profissional, na minha opinião, não tem nada. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Hoje, ao meio-dia, temos o nosso Jornal VVP, onde eu vou destrinchar a nota dos jogadores junto com vocês desse jogo de ontem. E é muito importante lembrá-los de se inscrever no canal No Mundo Agora, que é um canal novo que eu estou criando para podermos falar sobre mistérios, lendas, teorias conspiratórias, todo esse tipo de assunto que mexe com o nosso imaginário, mas visto sobre um ângulo jornalístico, para que você entenda aquilo que você realmente acha que é mito e aquilo que você pensava que era mito e não é. Então dá essa moral pra gente. Eu vou deixar o link do No Mundo Agora nos comentários fixado e também na descrição, para você que gosta desse tema se inscrever, mas só se inscreva se você gosta desse tema. Hoje eu vou lançar um vídeo curto de 2 minutos e pouquinho lá no canal, porque eu já estou preparando o primeiro grande vídeo para poder lançar para vocês, beleza? No Mundo Agora. Clica no link se você gosta dessa temática e bora para lá pra gente poder fazer mais um canal brilhar aqui no YouTube. Valeu? Bom, pessoal, com relação ao restante do elenco rubro-negro, Eric Pulgar e Gerson no meio de campo. O Gerson tá nitidamente desgastado. Seleção brasileira e a sequência de jogos que o Flamengo impôs a ele sem descanso fez com que o maestro fosse um dos melhores jogadores em campo, mas ainda assim bem longe daquilo que a gente está acostumado a ver. Sem contar que, jogando como um dos 2 meio-campistas que o Felipe Luiz colocou a campo ontem, ele ainda tinha muitas obrigações defensivas, não podia ajudar tanto no ataque quanto ele ajudava em outros momentos. Por isso, esse esquema do 4-2-4 que o Felipe Luiz colocou, o qual eu digo gosto muito, ele matou um pouquinho daquilo que o Gerson pode apresentar pelas obrigações defensivas que ele tinha. Já o Eric Pulgar foi um desastre total. Junto com o Michael, para mim, um dos piores jogadores em campo. Errava botes, escorregava demais, levou cartão amarelo muito cedo e foi expulso no segundo tempo. Se ele não tivesse sido expulso, o Flamengo teria ganho? Não. Até o momento que o Eric Pulgar estava em campo, o Flamengo tinha cansado de perder oportunidades e, para mim, o 0 não saiu do placar, não por conta da expulsão do Pulgar, mas sim pela ineficácia do ataque rubro-negro. Temos que dizer que, no segundo tempo, o Felipe Luiz mudou o time rubro-negro. Ele deixa o Gabriel no banco de reservas e volta promovendo a entrada do Nicolás de la Cruz, que já não jogava há uma pá de tempo no Flamengo. Confesso que fiquei preocupado porque estava sendo um jogo muito corporal, mas o Nico entrou e deu outra qualidade no meio de campo. Qualidade essa que fez com que o Flamengo continuasse com a posse de bola, mas continuasse tão estéril quanto estava no primeiro tempo. Com o Michael, que só foi sair da equipe bem tarde do jogo, lá para os 23 minutos do segundo tempo, para a entrada do Alcaraz, o Flamengo continuou errando muitas oportunidades de gol e, por isso, o 0 não saiu do placar. Por outro lado, o Fortaleza também não fez nada demais, não levou nenhum tipo de perigo à meta rubro-negra, nem nos deixou preocupados em algum momento com avanços dos seus jogadores. Não. Agora, o que aconteceu mesmo em campo foi algo que eu previ e que eu falei para vocês no nosso Jornal VVP ontem e vocês disseram que não. Houve uma penalidade clara e eu não tenho dúvida que foi do Marinho dentro da área do Fortaleza. Numa bola cruzada pelo Wesley, que para mim mais uma vez foi o melhor jogador em campo, assim como Alexandre, a dupla de zaga Léo Pereira e Léo Ortiz,
Quando o Wesley faz o cruzamento, o Bruno Henrique dá um chapéu no Marinho, que coloca a bola na mão. Ele leva a bola à mão. Ah, mas o Marinho tá tirando. Não, ele não tá tirando, ele tá passando a mão para trás para interceptar a bola. É só vocês olharem com calma. Ele tá levando a mão para trás para interceptar a bola. Aí ele já aproveita daquele migué e coloca a mão para trás. O Daronco acertadamente marca a penalidade. E o Caio Max, o VAR, que estava lá no Rio de Janeiro, chamou ele e o convenceu a anular. Eu falei na hora do almoço, mais perigoso do que o Daronco é o Caio Max. É o Caio Max. E muitos falaram, não, isso é chororô. E não sei o que, eu falei assim, eu não tô chorando, chorar é depois do jogo. Antes do jogo, você fala. O Daronco não é o árbitro para apitar jogos do Flamengo. Fato. O Atlético Mineiro veta o Daronco de todos os seus jogos. O Flamengo não consegue vetar o Daronco de nada. Beleza. Mas o Daronco ontem, nesse lance, ele agiu correto marcando a penalidade. E o seu Caio Max foi lá e desmarcou, estando na cabine no Rio de Janeiro. Eu avisei. Muitos me questionaram. Eu avisei. Agora, também não podemos jogar tudo nas costas da arbitragem. Porque oportunidades o Flamengo teve, e teve as oportunidades porque o seu Felipe Luiz é um baita de um treinador. Perdemos o Campeonato Brasileiro não por conta do Felipe Luiz, que possui inacreditáveis 75% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Só para vocês terem como comparativo, o Palmeiras venceu o Campeonato Brasileiro no ano passado, tendo um aproveitamento de 61,4%. O Felipe tem aproveitamento de 75% no certame nacional e na coletiva disse que enquanto ele for treinador do Flamengo, o Campeonato Brasileiro sempre vai ser prioridade. Neste momento, nós temos Botafogo 73 pontos, Palmeiras 70, Inter 65, Fortaleza 65 e Flamengo 63. Ainda bem que o Felipe Luiz nos deu a Copa do Brasil esse ano, porque senão iríamos para as 3 últimas rodadas pressionadíssimos para conquistar a vaga Libertadores do ano que vem, porque depois que saiu do G4, o Flamengo simplesmente não consegue mais voltar para lá. Foi um jogo mediano para ruim, onde alguns atletas parece que já estavam de férias, mas de fato, Carlinhos, Cleiton, o goleiro Diogo Alves e o Lohan entraram de férias pós-partida. Esses 4 atletas estão saindo agora para voltarem mais cedo para poderem jogar o Campeonato Carioca na perspectiva de planejamento desta diretoria. Dia 9 de dezembro, passaremos pela eleição à presidência do Flamengo. E no dia 10, conheceremos o planejamento do Flamengo para o próximo ano. É isso. Brasileirão já era. É curtir os últimos 3 jogos do Mengão, porque o ano acabou. A barca do Flamengo precisava ter mais alguns jogadores, na minha humilde opinião. Para vocês, quem seriam os jogadores que não poderiam estar no Flamengo em 2025? Tamo junto e misturado sempre. Obrigado por tudo, fiquem com Deus. Não esquece de se inscrever lá no Mundo Agora, hein? Nosso novo canal. Saudações rubro-negras!